Meu nome é Daltro Machado, tenho 74 anos e moro aqui em Vera Cruz, no interior do Rio Grande do Sul. Trabalhei a vida toda como ferreiro, fazendo desde ferramentas agrícolas até portões decorados, e hoje vivo tranquilo com minha aposentadoria. Bom, tranquilo é modo de dizer porque depois do que aconteceu a paz demorou muito para voltar para o meu coração. Quando a gente acha que conhece alguém como a palma da mão, e de repente descobre que não conhecia nada? Foi isso que aconteceu comigo depois de 40 anos casado com a mesma mulher. Nunca pensei que ia contar essa história para ninguém, mas sinto que talvez ela possa servir de alerta para quem me escuta. A gente passa a vida construindo uma história, acreditando nas pessoas, confiando de olhos fechados, e às vezes um simples detalhe, uma decisão pequena, muda tudo. No meu caso, foi uma viagem que resolvi cancelar de última hora. Se eu tivesse seguido com aquela viagem como planejado, talvez até hoje eu vivesse na ilusão. Mas o destino, ou Deus, sei lá, quis que eu descobrisse a verdade. Era março de 2020. Eu tinha 69 anos na época. Ivone e eu estávamos casados há 4 décadas. Uma vida inteira juntos. Criamos 2 filhos. Construímos nossa casa no terreno que ganhei do meu pai. Naquele mês, eu precisava viajar até Santa Maria para visitar meu irmão Nestor, que estava doente. Ela não ia comigo porque disse que tinha compromissos com o grupo da igreja. Tudo normal, sem nada de estranho. Até tinha comentado que ia aproveitar minha ausência para fazer uma faxina geral na casa e doar umas roupas velhas minhas. Já tinha acontecido outras vezes. Eu viajava sozinho. Ela ficava. Nunca desconfiei de nada. A viagem estava marcada para uma quarta-feira. Eu ia ficar uma semana fora de casa. Na terça à noite arrumei a mala, separei os remédios. Ivone até fez um bolo de milho para eu levar para o Nestor, que sempre gostou. De madrugada, recebi uma ligação do meu sobrinho dizendo que o Nestor tinha sido internado e era melhor eu adiar a visita por alguns dias. Fiquei preocupado, claro, mas entendi que não adiantava eu ir até lá se nem ia poder ver meu irmão no hospital por causa das restrições. Foi aí que tive uma ideia. Em vez de avisar a Ivone que a viagem tinha sido cancelada, pensei em fazer uma surpresa para ela. Fazia tempo que nosso casamento estava meio morno, aquela rotina de tantos anos. Pensei, vou fingir que vou viajar mesmo assim. Ela vai ficar aqui e eu volto no fim do dia com flores e um presente. Faço uma janta especial com um bom vinho. Achei que ia ser romântico. Que ideia mais boba para um velho de 69 anos, não é mesmo? Mas na hora, parecia uma ideia boa demais. O que eu não sabia é que aquela decisão ia mudar tudo, mas tudo mesmo na minha vida. E não foi pro lado bom, não. Foi pro lado que a gente nunca espera, aquele que a gente nem imagina que existe. Às vezes a gente vive uma vida inteira do lado de uma pessoa e acha que sabe tudo sobre ela. Mas tem coisas, meu povo, que só Deus sabe mesmo. Se você tá gostando da minha história, deixa um joinha aí para alegrar o coração desse velho de 74 anos. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Eu fico muito feliz em saber de que cantinho do Brasil e em que momento do dia vocês estão me ouvindo. Nasci aqui mesmo em Vera Cruz em 1951, quando isso tudo era bem diferente do que é hoje. Meu pai, seu Olmiro Machado, era dono de uma pequena propriedade onde plantava fumo, como quase todo mundo nessa região. Nós éramos 5 irmãos, eu, o Nestor, o Valdir, a Jurema e a Elza. Eu era o segundo mais velho. Nossa casa era simples, de madeira, com um fogão a lenha que ficava aceso o dia inteiro no inverno para espantar o frio que fazia por aqui. Barbaridade como era gelado. A geada branqueava tudo de manhã cedinho e a gente saía com os pés duros de frio para ajudar na lida. A vida não era fácil, mas era boa. Minha mãe, Dona Noemia, fazia o melhor caldo de feijão com costelinha que já provei na vida. Também preparava aquele tradicional churrasco de domingo com linguiça caseira, pão caseiro e aquela mostarda forte que só aqui do sul tem.
A alegria era quando sobrava um dinheirinho e ela fazia cuca de banana com farofa, que delícia! A gente comia tudo ainda quentinho com um copo de leite tirado na hora. Estudei até a 4ª série na escolinha rural que ficava a uns 3 quilômetros da nossa casa. Ia a pé todos os dias com meus irmãos. Quando chovia, a gente se enrolava em capas feitas de sacos de estopa que minha mãe adaptava. Mas mesmo assim chegávamos encharcados. No rigor do inverno, tinha dia que nem dava para ir. Os professores entendiam, era assim com todo mundo. Eles sabiam que a gente precisava ajudar na roça também. Foi nessa época, devia ter uns 9 anos, em 1960, que descobri minha vocação. Meu pai me levou na ferraria do seu Arlindo, um alemão que tinha se estabelecido aqui depois da guerra. Precisávamos consertar uma ferramenta, e fiquei fascinado vendo aquele homem forte moldando o ferro em brasa, as faíscas voando, o barulho do martelo na bigorna. Olhei para o meu pai e disse: "Um dia vou ser que nem ele, pai." E seu Almiro sorriu e falou: "Se é isso que tu quer, guri, vai ter que ralar muito." E ralei mesmo. Quando completei 14 anos, em 1965, comecei a trabalhar como ajudante do seu Arlindo depois da escola e nos finais de semana. No início era só para limpar a oficina, abastecer a forja com carvão, organizar as ferramentas. Mas o velho alemão foi me ensinando devagarinho. Ele não tinha filhos homens, só 2 gurias, e acho que viu em mim alguém para passar o conhecimento dele. "Daltro, tu tem que entender que o ferro é que nem gente, tem temperamento, tem hora que tá mais maleável, tem hora que tá mais duro, tem que saber a hora certa de trabalhar com ele", ele dizia com aquele sotaque carregado. Lembro que nas festas de Kirby, tradicional festa germânica da nossa região, seu Arlindo sempre me convidava para comer na casa dele. A mesa ficava repleta de joelho de porco, chucrute, batata com bacon, cucas de diversos sabores. A mulher dele, Dona Hildegard, me tratava como um filho. Eles tinham vindo de uma região chamada Bavária, na Alemanha, e trouxeram todos os costumes. Em 1968, quando eu tinha 17 anos, tivemos uma enchente terrível por aqui. O rio Jacuí transbordou e muita gente perdeu tudo. Nossa casa, por sorte, ficava numa parte mais alta, mas a ferraria do seu Arlindo foi toda inundada. Passei 2 semanas ajudando ele a recuperar o que dava. Muitas ferramentas enferrujaram, o forno da forja precisou ser reconstruído. Foi triste, mas também foi quando ele me disse: "Daltro, agora tu já não é mais aprendiz, tu é meu sócio." Foi um dos dias mais felizes da minha vida, tchê. Com 18 anos, em 1969, já tinha aprendido quase tudo o que o seu Arlindo podia me ensinar. Comecei a fazer minhas próprias peças, facas, ferramentas agrícolas, dobradiças decoradas. O pessoal da cidade começou a me procurar diretamente. "Quero que o guri do Machado faça", diziam. Isso deixava o seu Arlindo orgulhoso, não com ciúme. "É assim mesmo que tem que ser", ele falava. Foi nessa época também que começou a crescer a plantação de arroz irrigado na nossa região. O cultivo exigia ferramentas específicas e a gente começou a se especializar nisso. Adaptamos implementos, criamos soluções para os colonos daqui. Às vezes, um agricultor chegava com um desenho feito na mão, uma ideia, e a gente transformava aquilo em algo real, funcional. Não era só trabalho, claro. Nos finais de semana, a gente se reunia para jogar bocha no clube da comunidade, tomar um mate nas rodas de conversa, dançar nos bailes da igreja. Eu não era dos mais festeiros, sempre fui mais na minha, mas gostava de estar com os amigos, contar causos, dar risada. Naquela época, sem televisão ou essas modernidades de hoje, a diversão era simples, mas genuína. Em 1970, com 19 anos, tive minha primeira grande tristeza. Seu Arlindo sofreu um derrame enquanto trabalhava na forja. Eu estava do lado dele quando aconteceu. Vi ele cambalear, largar o martelo, levar a mão ao peito. Corri para ajudar, chamei socorro, mas quando o médico chegou, já não tinha mais o que fazer. Perdi não só um mestre, mas um segundo pai. Dona Hildegard me chamou depois do enterro e disse:
Daltro, o Arlindo queria que a ferraria ficasse contigo. Era o sonho dele te ver continuando o trabalho. Me ofereceu para comprar a parte dele em prestações, no meu ritmo. Foi uma responsabilidade enorme assumir o negócio sozinho, com apenas 19 anos, mas eu não podia deixar o legado do seu Arlindo morrer. E assim, me tornei dono da única ferraria de Vera Cruz. Um guri ainda, com a vida toda pela frente. Meu pai me apoiou na decisão. Ele já estava vendo que eu não tinha nascido para lida na roça como meus irmãos. O Nestor e o Valdir, sim, seguiram o caminho dele com o fumo. As gurias, Jurema e Elza, se casaram cedo com filhos de agricultores da região. Eu era o diferente da família, o que tinha escolhido outro rumo. Mas seu Olmiro me dizia: cada um tem que seguir o que o coração manda, meu filho. E tu sempre teve o coração quente que nem o fogo da forja. Foi em 1972, eu com 21 anos, que conheci a Ivone. Ela tinha vindo de Santa Cruz do Sul para trabalhar como professora na nossa escola municipal. Naquela época, Vera Cruz estava crescendo, as famílias se estabelecendo e precisavam de mais professores. A Ivone chegou para dar aulas para o primário. Era uma moça bonita, de cabelos escuros e compridos, olhos castanhos e um jeito delicado de falar que me chamou a atenção desde o primeiro dia que a vi. Lembro como se fosse hoje. Ela entrou na minha ferraria trazendo um sino pequeno que usavam na escola para chamar os alunos. O sino tinha rachado e ela queria saber se tinha conserto. "É o senhor que é o ferreiro?" ela perguntou, me olhando meio surpresa por eu ser tão jovem. "Sim, sou eu mesmo, o Daltro", respondi. "Não precisa me chamar de senhor, não, que eu não sou tão velho assim", brinquei. E ela deu uma risada que me deixou com o coração quentinho. Consertei o sino no capricho e, quando ela voltou para buscar, convidei ela para tomar um café no armazém do seu Valdemar, que ficava ali na esquina. Era o ponto de encontro de todo mundo em Vera Cruz. Serviam o melhor café colonial da região, com aquelas cucas de uva, pão de milho quentinho e chimier de laranja que só aqui do sul mesmo. Ela aceitou, e foi a primeira de muitas conversas que tivemos. A Ivone era diferente das moças daqui. Tinha estudado na cidade grande, era formada, falava de livros e coisas que eu, com meu estudo simples, mal conhecia. Mas ela nunca me fez sentir menos por isso. Pelo contrário, se interessava pelo meu trabalho, perguntava como eu fazia cada peça, queria saber da história do seu Arlindo e como eu tinha aprendido o ofício. Começamos a namorar em abril daquele ano, e no início foi complicado. Os pais dela, lá de Santa Cruz, não viam com bons olhos a filha estudada namorando um ferreiro de cidade pequena. Mas a Ivone sempre foi decidida. "Eles vão ter que aceitar porque eu escolhi você", ela me dizia. E com o tempo, quando me conheceram melhor, os velhos acabaram cedendo. Acho que viram que, apesar de não ter muito estudo, eu era trabalhador e honesto. O namoro durou 2 anos. Foram tempos bons, de descobertas e sonhos. A gente passeava de mãos dadas pela cidade, ia aos bailes da comunidade, participava das festas tradicionais como a Schmitzfest, onde tinha competições de arremesso de touras, dança típica e muita cerveja. Nas festas juninas da escola onde ela dava aula, eu sempre ajudava a montar as barracas. E todo mundo já sabia que éramos um casal. Em 1974, com 23 anos, pedi a Ivone em casamento. Comprei um anel simples, o melhor que meu dinheiro podia pagar na época, e a levei até a cascata do Lajeado, um lugar bonito aqui perto de Vera Cruz. Era outono, as folhas todas amareladas, o tempo fresco, mas com um sol gostoso. Me ajoelhei ali mesmo, na beira d'água, e perguntei se ela queria ser minha esposa. Ela chorou, me abraçou e disse sim. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Nos casamos em janeiro de 1975, eu com 24 e ela com 22 anos. Foi uma festa simples na igreja luterana daqui de Vera Cruz, seguindo a tradição dos colonos alemães, mesmo a Ivone sendo católica. Depois, fizemos uma comemoração no salão da comunidade com churrasco, galeto, saladas e aquela cerveja gelada que não podia faltar. Tocava uma bandinha típica
e dançamos a noite toda. A lua de mel foi em Gramado, só 3 dias porque eu não podia deixar a ferraria fechada por muito tempo. Começamos nossa vida juntos numa casa pequena que aluguei perto da ferraria. Não era muito, mas era nosso cantinho. A Ivone continuou dando aulas, e eu trabalhando cada vez mais. Vera Cruz crescia, chegavam mais máquinas agrícolas que precisavam de manutenção. O pessoal construía mais casas que precisavam de portões, grades, ferragens. O trabalho não parava, graças a Deus. Em 1977, quando eu tinha 26 anos, conseguimos comprar nosso primeiro terreno. Era um pedaço de terra bom, no que hoje é o centro de Vera Cruz, mas na época ainda era considerado meio afastado. Construímos aos poucos, primeiro um galpão que servia de oficina, depois a casa propriamente. Cada tijolo daquela casa eu carreguei com minhas próprias mãos depois de um dia inteiro na forja. A Ivone também botava a mão na massa, pintando, organizando, transformando aquele lugar no nosso lar. Foi um tempo de muito trabalho, mas também de muita união. A gente tinha um sonho comum: construir uma vida estável, ter nossos filhos, ser feliz com o que Deus nos desse. À noite, depois de um dia cansativo, a gente sentava na varanda, tomava um chimarrão olhando as estrelas e planejava o futuro. A Ivone falava dos alunos dela, eu contava das encomendas que tinha recebido, e assim íamos vivendo, um dia de cada vez. Em 1978, aos 27 anos, recebi uma proposta para ampliar meu negócio. Um fabricante de implementos agrícolas de Santa Cruz queria que eu fornecesse peças específicas em maior quantidade. Era um passo grande. Significava contratar ajudantes, comprar mais equipamentos. Conversei muito com a Ivone sobre isso. Ela, sempre mais estudada, me ajudou a fazer as contas, calcular os riscos. Se é isso que você quer, Daltro, eu te apoio, ela me disse. E assim, de ferreiro de cidade pequena, me tornei um pequeno empresário. Contratei 2 ajudantes, rapazes jovens da comunidade que, assim como eu um dia, queriam aprender o ofício. Ampliei o galpão, investi em ferramentas novas. O trabalho dobrou, o cansaço também. Mas a satisfação de ver o negócio crescendo compensava tudo. A Ivone às vezes brincava: "Tô com ciúmes da tua forja, Daltro. Tu passa mais tempo com ela do que comigo." Em 1979, com 28 anos, tivemos nossa primeira grande alegria. Descobrimos que a Ivone estava grávida. A gente já tentava há algum tempo, e quando o médico confirmou, foi uma festa. Ela continuou dando aulas até o 6º mês e depois tirou licença. Preparamos tudo com tanto carinho. Eu mesmo fiz o berço, todo em madeira de lei com detalhes em ferro forjado. A Ivone tricotou roupinhas, lençóis, organizou o quartinho. Nosso primeiro filho, o Leandro, nasceu em maio de 1980, quando eu tinha 29 anos. Um guri forte, saudável, de bochechas rosadas que nem as maçãs que a gente colhia no pomar dos fundos da nossa casa. Lembro do primeiro choro dele, da emoção de pegar aquele serzinho tão pequeno nos meus braços calejados de ferreiro. "Cuida bem dele", disse a Ivone, exausta, mas feliz, na cama do hospital em Santa Cruz, onde tivemos que ir porque aqui em Vera Cruz não tinha maternidade na época. A vida mudou completamente com a chegada do Leandro. A Ivone ficou um tempo sem trabalhar para cuidar dele, e eu me desdobrava na ferraria para compensar a renda que faltava. Mas nunca reclamei. Cada sorriso do meu filho, cada descoberta dele, valia todo o esforço. Eu chegava em casa cansado, mas sempre tinha energia para brincar com ele, dar banho, contar historinhas. A Ivone dizia que eu era um pai coruja, e era mesmo, bah. 3 anos depois, em 1983, quando eu estava com 32 anos, veio nossa segunda alegria. A Ivone engravidou de novo. Dessa vez foi mais tranquilo. Já tínhamos experiência, sabíamos o que esperar. O Leandro, com seus 3 aninhos, não entendia direito o que era ter um irmãozinho, mas a gente foi preparando ele aos poucos. "Tu vai ser o irmão mais velho, vai ter que cuidar e ensinar", eu explicava. Ele ficava todo orgulhoso. Em janeiro de 1984, nasceu nossa filha, a Camila. Se o Leandro era a minha cara, a Camila
era o retrato da mãe. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Uma princesinha que completou nossa família. A casa que antes parecia espaçosa, agora ficava pequena com as crianças crescendo, os brinquedos espalhados, as risadas enchendo cada canto. Mas era uma bagunça boa, uma bagunça de felicidade. Os anos 80 foram de estabilidade para nós. O negócio ia bem, a ferraria tinha fama na região toda. Às vezes vinham encomendas até de Porto Alegre, peças especiais que só eu sabia fazer do jeito certo. A Ivone voltou a dar aulas quando a Camila completou 2 anos e encontramos uma senhora de confiança, a dona Juraci, que cuidava das crianças enquanto estávamos trabalhando. Era uma vida simples, mas completa. Pelo menos era o que eu achava na época. Os anos 90 chegaram e com eles muitas mudanças no país, mas nossa vida em Vera Cruz seguia num ritmo tranquilo e estável. Em 1990, eu com 39 anos, a ferraria já era um negócio consolidado. Tinha 5 funcionários, todos treinados por mim, e começamos a fabricar portões decorativos que eram vendidos até para fora do estado. O Leandro, com 10 anos, já gostava de ficar comigo na oficina depois da escola, aprendendo aos poucos, como eu tinha aprendido com seu Arlindo. A Camila, com 6 anos, era mais apegada a Ivone, sempre com livros, cadernos, uma inteligência que impressionava os professores. A Ivone tinha sido promovida a diretora da escola municipal em 1992, quando eu estava com 41 anos. Foi um reconhecimento pelo trabalho dedicado que ela sempre fez como professora. Eu me sentia orgulhoso dela, da nossa vida juntos, do que tínhamos construído. Nossa casa já estava completamente pronta, com um jardim bonito que a Ivone cuidava nos fins de semana, um pomar nos fundos com bergamotas, laranjas e até parreira de uva que dava para fazer vinho caseiro. Nada muito sofisticado, mas confortável, aconchegante, nosso. As tradições seguiam fortes na nossa família. Nos domingos a casa se enchia com a visita dos meus irmãos e seus filhos. Eu assava churrasco num fogo de chão, que construí especialmente para isso, enquanto as mulheres preparavam a salada de batata com maionese, a farofa e aquele arroz carreteiro que só aqui do sul sabe fazer direito. As crianças brincavam no pátio e a gente, os mais velhos, tomava um mate. Conversava sobre a vida. Contava causos antigos que os guris já conheciam de cor, mas sempre pediam para ouvir de novo. Em 1995, quando eu tinha 44 anos, aconteceu uma grande enchente em nossa região, pior que a de 68. O rio Jacuí subiu tanto que alagou partes da cidade que nunca tinham sido atingidas antes. Nossa casa, por sorte, ficou a salvo, mas a ferraria, que ficava mais abaixo, foi inundada. Perdemos máquinas, materiais, trabalhos prontos que estavam esperando para ser entregues. Foi um golpe duro, mas a comunidade se uniu. Os funcionários, os vizinhos, todo mundo ajudou na limpeza e recuperação. Foi aí que vi o valor de ter construído boas relações ao longo da vida. A Ivone foi incansável nesse período. Organizou arrecadações na escola, conseguiu doações, se desdobrou entre o trabalho dela e me ajudar a reerguer o negócio. Os filhos também fizeram sua parte. O Leandro, com 15 anos, trabalhou ao meu lado como um homem feito, e a Camila, com 11, ajudava a mãe com as listas de doações e o que mais fosse preciso. Aquela tragédia, por mais difícil que tenha sido, acabou aproximando ainda mais nossa família. Em 1996, conseguimos não só recuperar o que tínhamos perdido, mas melhorar. Construí a ferraria num local mais alto, ampliamos o espaço, compramos equipamentos mais modernos. O negócio cresceu tanto que precisei contratar mais 2 funcionários. Eu já não trabalhava mais tanto na forja como antes, tinha me tornado mais um administrador, mas ainda fazia questão de pegar no martelo de vez em quando, principalmente quando aparecia algum trabalho mais delicado ou artístico. Era o que eu mais gostava. O tempo ia passando e os filhos crescendo. O Leandro terminou o ensino médio em 1998, quando eu estava com 47 anos, e decidiu que queria seguir no ramo da metalurgia. Pai, quero fazer engenharia mecânica,
ele me disse. Foi um orgulho tão grande. Meu pai mal tinha conseguido me dar o primário, e eu estava podendo mandar meu filho para a faculdade em Porto Alegre. A Camila ainda estava no ensino fundamental, mas já demonstrava interesse por literatura e história, puxando a mãe. Na virada para os anos 2000, eu, com 49 anos, nossa vida parecia perfeita. A Ivone e eu completamos 25 anos de casamento e fizemos uma festa bonita para renovar os votos. Ela estava linda naquele dia, com um vestido azul claro que realçava seus olhos. Nossos filhos, os parentes, os amigos que fizemos ao longo da vida, todos estavam lá para celebrar conosco. Me lembro de olhar ao redor durante a festa e pensar: conseguimos, tchê. Tudo o que a gente sonhou lá atrás está aqui. Em 2002, quando eu tinha 51 anos, o Leandro se formou e voltou para Vera Cruz. Tinha recebido propostas para trabalhar em empresas grandes em Porto Alegre, mas escolheu voltar e trabalhar comigo. Quero modernizar a empresa, pai. Tem muita coisa que aprendi que pode ajudar a gente a crescer ainda mais, ele me disse com aquele entusiasmo de jovem recém-formado. E foi o que fizemos. O conhecimento dele de engenharia, somado à minha experiência prática, deu um novo impulso ao negócio. A Camila, por sua vez, escolheu outro caminho. Em 2003, com 19 anos, ela passou no vestibular para letras na Universidade de Santa Cruz do Sul. Ia e voltava todos os dias, de ônibus. Era cansativo, mas ela não queria sair de casa. Prefiro o sossego de Vera Cruz do que a correria da cidade grande, dizia. A Ivone ajudava ela com os trabalhos da faculdade, revisava os textos, discutia os livros que a Camila tinha que ler. Era bonito ver as duas juntas, tão parecidas no jeito de falar, de pensar. Nossa rotina nessa época era tranquila. Eu saía cedo para a ferraria, que agora chamávamos de Metalúrgica Machado, a Ivone para a escola, os filhos para seus respectivos compromissos. Nos encontrávamos à noite para o jantar, sempre juntos à mesa, contando como tinha sido o dia. Nos finais de semana, às vezes íamos pescar no açude do seu Norberto, um vizinho que tinha uma propriedade bonita com um pesque-pague. Outras vezes, íamos até Santa Cruz assistir a um filme no cinema ou jantar fora, para variar. Em 2006, quando eu estava com 55 anos, a Camila se formou e começou a dar aulas de português na mesma escola onde a mãe era diretora. Foi mais um motivo de orgulho. Ver minha filha seguindo os passos da Ivone, com a mesma dedicação, o mesmo carinho pelos alunos. A Ivone, então, com 53 anos, já falava em se aposentar nos próximos anos, e a ideia era que a Camila pudesse eventualmente assumir a direção da escola também. Nesse mesmo ano, o Leandro, com 26 anos, conheceu a Fernanda, uma moça de Santa Maria que tinha vindo trabalhar no banco aqui de Vera Cruz. Começaram a namorar, e logo vimos que era sério. Ele sempre a trazia para os almoços de domingo, e ela se integrou bem à família. Gostava de ajudar na cozinha, aprendeu a fazer as comidas típicas daqui que ele gostava, se dava bem com a Ivone e a Camila. Em 2008 eles se casaram, uma festa bonita no salão da comunidade, como tinha sido a nossa décadas atrás. A vida seguia seu curso natural. Em 2010, com 59 anos, me tornei avô pela primeira vez. A Fernanda deu à luz a Laura, uma menininha linda que era a cara do Leandro quando bebê. No ano seguinte veio o Gabriel. Eram a alegria da nossa casa. A Ivone se derretia toda com os netos, fazia todas as vontades. Eu brincava: "Tá estragando as crianças, mulher." Mas no fundo, eu era igual. Tinha feito uma casinha de bonecas toda em madeira e ferro para a Laura e um cavalinho de balanço para o Gabriel. A velhice chegava mansamente com essas pequenas alegrias. A Camila também encontrou seu par. Em 2012, quando eu tinha 61 anos, ela começou a namorar o Ricardo, um professor de matemática que veio de Rio Pardo para dar aulas em Vera Cruz. Era um rapaz sério, estudioso, de boa família. No começo, achei ele meio reservado demais, diferente do nosso jeito expansivo aqui do interior. Mas, com o tempo, fui vendo que era uma boa pessoa, que realmente gostava da minha filha. Eles se casaram em 2014,
uma cerimônia menor que a do Leandro, mas igualmente emocionante. A Ivone se aposentou em 2015, quando eu tinha 64 anos, depois de mais de 40 anos dedicados à educação em Vera Cruz. Fizeram uma festa surpresa para ela na escola, com a presença de ex-alunos, alguns já com filhos que também tinham sido alunos dela. Foi muito emocionante ver o impacto que ela tinha causado na vida de tanta gente. Eu estava orgulhoso demais da minha esposa, da companheira que tinha escolhido para a vida. Quanto a mim, já tinha passado a maior parte da administração da metalúrgica para o Leandro, mas ainda ia lá quase todos os dias. Não consigo ficar parado, eu dizia. Gostava de conversar com os clientes antigos, dar um conselho aqui e ali, ver o negócio que tinha começado tão pequeno agora, dando emprego para quase 20 pessoas. Era uma satisfação, uma sensação de dever cumprido. Nossos dias eram mais calmos agora. A Ivone se dedicava ao jardim, à leitura, aos netos que vinham passar as tardes conosco. Eu tinha mais tempo para pescar, para encontrar os amigos no Clube dos Veteranos, onde jogávamos carta e relembrávamos os velhos tempos. Às vezes viajávamos para conhecer lugares que nunca tínhamos tido tempo de visitar antes. Fomos a Gramado, Canela, chegamos até a ir para o Uruguai em uma excursão organizada pelo clube. Era uma fase boa, de colher o que tínhamos plantado ao longo de tantos anos. Os anos seguiram tranquilos até 2018, quando eu estava com 67 anos. Foi nesse ano que comecei a notar algumas mudanças sutis na Ivone. Pequenas coisas, nada que me fizesse desconfiar de algo grave, mas estranhas o suficiente para me chamar a atenção. Ela, que sempre tinha sido caseira, começou a sair mais. No início, eram atividades normais. Grupo de tricô com as amigas às terças, voluntariado na igreja às quintas, clube de leitura aos sábados. Tudo parecia legítimo, e eu até achava bom que ela estivesse tendo suas próprias atividades na aposentadoria. Tá bom que tu tenha tuas coisas, Ivone, eu dizia. Depois de tantos anos trabalhando, merece aproveitar. E ela sorria, me dava um beijo na testa e dizia: é bom ter com o que ocupar a cabeça, Daltro. A gente não pode só ficar parado esperando o tempo passar. Mas aos poucos começaram a aparecer coisas que não batiam. Uma vez, ela disse que ia ao clube de leitura e quando comentei no dia seguinte com a dona Clélia, nossa vizinha que também participava do grupo, ela pareceu confusa. Mas não teve encontro ontem, seu Daltro. Foi cancelado porque a dona Teresa, que ia apresentar o livro, ficou doente. Quando perguntei para Ivone sobre isso, ela desconversou, disse que eu devia ter entendido errado o dia. Em outra ocasião, ela chegou em casa com um vestido novo, bem bonito, diferente do estilo que costumava usar. Quando elogiei, ela ficou meio sem jeito, como se não quisesse chamar atenção para aquilo. Ah, as gurias da igreja que me convenceram a comprar. Disseram que estava na promoção, explicou rapidamente, guardando o vestido no fundo do armário. Notei também que ela começou a cuidar mais da aparência. Não que fosse desleixada antes, mas agora ia mais vezes ao salão, começou a pintar o cabelo com mais frequência, comprou cremes novos. É que agora tenho tempo para me cuidar melhor, ela justificava quando eu comentava. No final de 2018, a Ivone começou a ter um celular sempre por perto. Antes ela mal usava o aparelho, deixava jogado em qualquer canto da casa. Às vezes nem atendia quando tocava. Agora, o telefone estava sempre com ela, até levava para o banheiro quando ia tomar banho. Numa noite, acordei de madrugada e ela não estava na cama. Encontrei ela na cozinha, no escuro, mandando mensagem para alguém. Quando perguntei o que estava fazendo, ela se assustou, quase deixou o celular cair. Ai, Daltro, que susto! É a Camila, ela está com insônia e estamos conversando. No dia seguinte, casualmente perguntei para nossa filha se estava com problemas para dormir. Ela pareceu confusa. Não, pai, tô dormindo que nem uma pedra. Por quê? Não contei a ela sobre a conversa noturna da mãe. Não queria criar confusão nem parecer um velho paranoico. Talvez tivesse sido apenas um mal-entendido, mas as pequenas inconsistências foram se acumulando.
Em janeiro de 2019, quando eu tinha 68 anos, a Ivone anunciou que ia começar a fazer um curso de informática em Santa Cruz. Não quero ficar para trás nessas tecnologias, ela disse. O curso seria 2 vezes por semana, terças e quintas, à tarde. Me pareceu razoável, até me ofereci para levá-la até a rodoviária nos dias de aula. Só que, após algumas semanas, recebi uma ligação do Juvenal, um velho amigo que mora em Santa Cruz. Ele tinha me visto na rodoviária e ligou para combinarmos um café. Durante a conversa, comentei que estava esperando Ivone, que estava no curso de informática. Que curso é esse? Minha Teresa fez todos os cursos para a terceira idade aqui na cidade e nunca mencionou nenhum de informática. Ele estranhou. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Quando Ivone voltou, perguntei detalhes sobre o curso. Onde era exatamente, quem mais participava, o que estavam aprendendo. Ela respondeu tudo sem hesitar, mas havia algo no olhar dela que não me convencia. Naquela noite, enquanto ela dormia, peguei sua bolsa e procurei algum material do tal curso. Não achei nada, nem apostila, nem anotações, nada que indicasse que ela realmente estava estudando informática. Na semana seguinte, inventei uma dor nas costas e disse que não poderia levá-la à rodoviária. Não tem problema, ela respondeu prontamente. Posso pegar o ônibus aqui na esquina. Depois que ela saiu, tomei uma decisão que nunca pensei que tomaria. Resolvi segui-la. Pedi para o Marcos, um funcionário de confiança da metalúrgica, me levar de carro. Mantivemos distância. Vimos ela entrar no ônibus para Santa Cruz. Seguimos o ônibus até o terminal. Em Santa Cruz, Ivone não tomou o caminho de nenhuma escola ou centro comunitário. Em vez disso, entrou em um café no centro da cidade. De dentro do carro, a uma distância segura, vi quando um homem se aproximou da mesa dela. Era um senhor bem apessoado, devia ter uns 65 anos, cabelos grisalhos bem cortados, roupa alinhada. Eles se cumprimentaram com um beijo no rosto. Nada muito íntimo, poderia ser apenas um amigo. Ficaram ali conversando por quase 2 horas, e eu, no carro com o Marcos, sentindo meu coração apertar a cada minuto. Quer que eu vá lá, seu Daltro? Perguntou Marcos, vendo minha aflição. Não, respondi. Vamos embora, já vi o suficiente. Voltamos para Vera Cruz antes que Ivone pudesse nos ver. Durante todo o caminho de volta, fiquei calado, digerindo o que tinha acabado de presenciar. Não tinha visto nada explicitamente romântico. Poderia ser apenas um encontro inocente com um amigo. Mas por que mentir sobre o curso, então? Quando ela voltou para casa, agi normalmente, como se nada tivesse acontecido. Perguntei sobre o curso, e ela contou a mesma história de sempre, com detalhes sobre o que teriam aprendido naquele dia. A mentira saía tão naturalmente que me deixou ainda mais confuso. Será que eu estava exagerando? Será que aquele homem era realmente alguém do curso e eles tinham apenas saído para um café? Nas semanas seguintes, fiquei mais atento, observando cada movimento dela. Notei que nos dias do curso, ela voltava com um brilho diferente nos olhos, mais animada. Às vezes trazia pequenos presentes para mim, como que compensando algo. Vi isso na vitrine e lembrei de ti, dizia, me entregando uma ferramenta nova ou um doce que eu gostava. Em março de 2019, a Ivone me surpreendeu com um anúncio. Vou começar a fazer parte de um grupo de turismo da terceira idade. Eles organizam viagens curtas para cidades aqui da região. A primeira vai ser para Gramado no mês que vem. Era algo novo. Ela nunca tinha demonstrado muito interesse em viajar sem mim antes. Quando perguntei se eu poderia ir junto, ela explicou que era um grupo só de mulheres. Coisa de senhoras, como ela colocou. A tal viagem para Gramado durou 3 dias. Nos falamos por telefone algumas vezes. Ela mandou fotos dos pontos turísticos, tudo parecendo normal. Mas quando voltou, percebi que ela tinha um novo colar, uma peça delicada que não estava nas fotos que ela havia me enviado. Ganhei de presente das amigas do grupo, ela explicou quando notei a joia. No mês seguinte, maio de 2019, veio outro anúncio de viagem, dessa vez para Bento Gonçalves, para um festival de vinhos. Novamente, era com o tal grupo de mulheres. Dessa vez,
Pedi o contato da organizadora. Queria ter certeza de que ela estaria bem. Ivone ficou visivelmente incomodada com meu pedido, mas acabou me dando um nome e um número. Liguei, e uma senhora muito simpática confirmou a existência do grupo e da viagem. Mais tarde, descobri que era uma amiga da Ivone que tinha concordado em confirmar a história caso eu ligasse. As viagens com o grupo se tornaram regulares, uma a cada 2 ou 3 meses. Em cada retorno, a Ivone parecia mais distante, como se uma parte dela tivesse ficado em outro lugar. Nosso relacionamento, que sempre tinha sido próximo apesar dos anos, começou a esfriar. Conversávamos menos, raramente saíamos juntos, e até nossa intimidade tinha diminuído consideravelmente. Em setembro de 2019, encontrei por acaso um extrato do cartão de crédito dela. Havia despesas em um hotel em Novo Hamburgo em um final de semana que ela deveria estar em casa. Confrontei-a com isso, e ela disse que tinha sido um engano da operadora do cartão, que já tinha pedido a correção. Aceitei a explicação mais por comodismo do que por acreditar realmente. No final de 2019, nosso filho Leandro notou a mudança entre nós. "Tá tudo bem entre vocês?" ele me perguntou um dia quando estávamos sozinhos na metalúrgica. Menti. Disse que sim, que era apenas o cansaço da idade. Não queria envolver os filhos nas minhas suspeitas, principalmente porque não tinha certeza de nada. Eram apenas indícios, comportamentos estranhos, nada concreto. O Natal daquele ano foi estranho. Estávamos todos reunidos, nós, os filhos, os netos, mas havia uma tensão no ar que nunca tinha existido antes. A Ivone estava presente fisicamente, mas sua mente parecia longe. Pegava o celular a todo momento, sorria para a tela como se tivesse um segredo particular. Nossos filhos trocavam olhares preocupados, percebendo que algo não estava certo entre os pais. Entrei em 2020 com um peso no coração, uma incerteza que me corroía por dentro. Em fevereiro, quando completamos 45 anos de casamento, pensei em fazer uma surpresa, uma tentativa de reacender o que parecia estar se apagando. Comprei flores, reservei um restaurante em Santa Cruz, planejei tudo com carinho. A Ivone pareceu genuinamente tocada, e por algumas horas foi como nos velhos tempos. Ela segurou minha mão sobre a mesa, olhou nos meus olhos e disse: "Foram 45 anos maravilhosos, Daltro. O uso do passado não me escapou, e senti um aperto no peito. Foi então que, em março de 2020, surgiu a história da viagem para visitar meu irmão Nestor em Santa Maria. Ele realmente estava doente, com problemas no coração, e eu tinha mesmo planejado ir vê-lo. A Ivone, como de costume nos últimos tempos, disse que não iria comigo, que tinha compromissos em Veracruz. Não questionei, já estava acostumado com suas recusas. Na véspera da viagem, recebi a ligação do meu sobrinho dizendo que Nestor tinha sido internado e era melhor adiar a visita. Foi quando tive a ideia que mudaria tudo, fingir que tinha ido mesmo assim e voltar no mesmo dia para surpreender a Ivone. Parte de mim queria realmente fazer uma surpresa romântica, salvar nosso casamento. Mas outra parte, aquela que vinha acumulando suspeitas há meses, queria finalmente descobrir a verdade. E foi assim que cheguei àquele dia fatídico, a decisão de fingir uma viagem para descobrir o que estava acontecendo com o meu casamento de 45 anos. Pouco sabia eu que a verdade seria muito mais dolorosa do que todas as minhas suspeitas. Na manhã de 11 de março de 2020, uma quarta-feira, saí de casa com minha mala pronta. Me despedi da Ivone com um beijo rápido na bochecha, como tinha se tornado nosso costume nos últimos tempos. "Cuida bem do Nestor. Manda um abraço meu", ela disse, parecendo genuinamente preocupada com meu irmão. "Volto na terça que vem", respondi, sentindo um aperto na garganta pela mentira. Entrei no carro e parti, mas em vez de seguir para a rodoviária, fui direto para a metalúrgica. Já tinha combinado tudo com o Leandro. Ele sabia que eu não ia viajar, mas não sabia o verdadeiro motivo. Disse a ele apenas que queria fazer uma surpresa para a mãe, talvez reacender a relação que andava meio fria. Meu filho, sempre compreensivo, não fez muitas perguntas. "Quer que eu te ajude com alguma coisa, pai?"
ofereceu. Não precisa, Guri. Só não comenta com ninguém que me viu por aqui hoje, pedi. Fiquei na metalúrgica até meio-dia, ajudando com alguns projetos mais para passar o tempo do que por necessidade. Almocei um X no bar do Alemão, bem ali na esquina, onde ninguém ia estranhar minha presença. Depois fui até o supermercado e comprei algumas coisas para a surpresa que estava planejando. Um vinho tinto seco que a Ivone gostava, ingredientes para fazer um risoto de fungo que eu tinha aprendido a preparar recentemente e um buquê de flores que encomendei na floricultura da Dona Marli. Por volta das 3 da tarde, voltei para casa. Estacionei o carro a uma quadra de distância para não fazer barulho. Com o coração batendo forte, abri o portão dos fundos usando minha chave, tentando não fazer barulho. Ainda me lembro da sensação do sol de março nas costas, do cheiro de jasmim do nosso jardim, do canto dos quero-queros no campo ao lado. Detalhes que ficaram gravados na memória de um momento que mudaria minha vida para sempre. A casa estava silenciosa. Chamei baixinho. Ivone? Nenhuma resposta. O carro dela não estava na garagem, o que achei estranho. Ela raramente saía às quartas-feiras. Era quando assistia às novelas antigas que passavam no canal de reprises. Coloquei as compras na cozinha e fui até o quarto. A cama estava feita, tudo em ordem. No banheiro, notei que alguns dos cremes e maquiagens dela não estavam no lugar habitual. Voltei para a sala confuso. Talvez ela tivesse ido ao mercado ou visitar alguma amiga. Decidi esperar. Sentei no sofá, liguei a televisão, mas não conseguia me concentrar em nada. Os minutos passavam lentamente. 4 horas, 5 horas, 6 horas. O sol começou a se pôr, e nada da Ivone chegar. Comecei a ficar preocupado. E se tivesse acontecido algo com ela? Peguei o telefone e liguei para o celular dela. Caiu direto na caixa postal. Liguei para a Camila. Filha, tu sabe onde está tua mãe? Ela pareceu surpresa. Achei que o pai estava viajando. A mãe não falou nada de sair hoje, não. Inventei uma desculpa. Disse que tinha ligado para casa para saber como estavam as coisas. E ninguém atendia. Liguei para algumas amigas da Ivone, mas ninguém sabia dela. Ou pelo menos foi o que disseram. Agora, pensando bem, algumas pareciam evasivas, desconfortáveis com minhas perguntas. Na época, atribuí isso à minha própria ansiedade. Às 8 da noite, resolvi ir até a delegacia. Vera Cruz é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. O sargento Oliveira, que estava de plantão, era meu conhecido de longa data. Calma, seu Daltro, ele me disse após ouvir minha história. A dona Ivone é uma senhora responsável, deve ter um bom motivo para estar fora. Não faz nem 24 horas. Não podemos registrar desaparecimento ainda. Voltei para casa mais angustiado ainda. A noite foi longa, não consegui dormir. Fiquei sentado na poltrona da sala, olhando para a porta, esperando ouvir o barulho do carro dela chegando. Nada. O dia amanheceu, e eu continuava sozinho. Liguei novamente para o celular dela, desligado. Estava prestes a voltar à delegacia quando me lembrei de algo. O talão de cheques dela. Ivone sempre guardava uma agenda pequena junto com o talão, onde anotava compromissos, telefones. Fui até a gaveta onde ela costumava guardar essas coisas. A agenda estava lá. Comecei a folhear, procurando algo que indicasse onde ela poderia estar. Na página da semana atual, encontrei uma anotação para quarta-feira. 14 J. Só isso. Nenhuma outra informação. Quem seria J? Continuei folheando e em várias datas anteriores encontrei a mesma anotação. Sempre J. Sempre em dias que ela dizia ter compromissos fora de casa. Foi então que me lembrei do homem que tinha visto com ela no café em Santa Cruz, meses antes. Seria ele esse tal de J? Voltei às páginas anteriores, procurando por mais pistas. Na contracapa da agenda, encontrei um número de telefone anotado a lápis sem nome. Com as mãos tremendo, disquei o número no telefone de casa. Atendeu no terceiro toque. Uma voz masculina, grave. Alô? Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Alô? Quem fala? Insistiu a voz.
Desliguei. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Aquela voz parecia confirmar minhas piores suspeitas. Precisava fazer algo. Não podia simplesmente ficar ali esperando. Liguei para o Marcos, meu funcionário de confiança, e pedi que ele me levasse até Santa Cruz. Vamos procurar em todos os hotéis da cidade, disse a ele, sem entrar em detalhes sobre o que estava acontecendo. Passamos a manhã inteira indo de hotel em Santa Cruz. Em cada recepção, mostrava uma foto da Ivone, perguntava se ela estava hospedada ali. Em alguns lugares, percebi olhares de reconhecimento, mas todos negavam ter qualquer registro dela. Foi no 10º hotel, um estabelecimento discreto na zona norte da cidade, que tive a primeira pista concreta. A recepcionista, uma moça jovem, hesitou ao ver a foto. Ela se registrou como Ivone Machado? Perguntou consultando o computador. Sim, respondi, sentindo um nó no estômago. Não temos ninguém com esse nome, ela disse após alguns segundos. Mas seu olhar denunciava algo. Por favor, insisti. É minha esposa, estou preocupado. Se souber de alguma coisa, me diga. A moça olhou para os lados como se verificasse se não estava sendo observada. Tem uma senhora parecida com ela, mas está registrada como Ivone Santos. Chegou ontem com um senhor. Quarto 214. Santos, o sobrenome de solteira dela, que não usava há mais de 40 anos. Ela está lá agora? Perguntei, a voz embargada. A recepcionista balançou a cabeça. Saíram cedo, mas deixaram a chave, então devem voltar. Agradeci à moça e saí do hotel com o Marcos. O senhor tá bem, seu Daltro? Ele perguntou preocupado com minha palidez. Não tô, respondi honestamente, mas preciso resolver isso. Pode me deixar aqui e voltar para Vera Cruz? Qualquer coisa eu te ligo. Depois que o Marcos partiu, atravessei a rua e entrei num café de onde podia observar a entrada do hotel. Pedi um café preto que ficou intocado à minha frente enquanto eu mantinha os olhos fixos na porta do estabelecimento. O tempo passava lentamente. 12:00. 1h. 2h. Às 3:30 da tarde, vi um carro estacionar em frente ao hotel. Era o carro da Ivone. Meu coração parou por um instante ao vê-la descer do lado do passageiro, sorrindo, parecendo mais jovem e feliz do que eu a tinha visto em anos. Do lado do motorista, desceu um homem alto de cabelos grisalhos bem cortados, o mesmo que eu tinha visto com ela no café, meses antes. Ele colocou o braço ao redor da cintura dela, com uma intimidade que só pode vir de muito tempo de convivência, e juntos entraram no hotel. Fiquei paralisado, incapaz de me mover. Uma parte de mim queria atravessar a rua, confrontá-los ali mesmo. Outra parte queria fugir, fingir que nunca tinha visto aquilo. Mas sabia que precisava da verdade, por mais dolorosa que fosse. Esperei mais 1h, tentando reunir coragem. Finalmente me levantei, paguei o café que nem tinha tocado e atravessei a rua. Na recepção, a mesma moça de antes me lançou um olhar de compreensão. Não precisei dizer nada. Ela apenas assentiu, indicando que o casal ainda estava no quarto. Subi as escadas lentamente, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Cheguei ao 2º andar. Encontrei o quarto 214. Parei em frente à porta, o coração batendo tão forte que achei que pudesse ser ouvido do outro lado. Levantei a mão para bater, mas então ouvi a voz dela. A voz da minha esposa de 45 anos, rindo de um jeito que não ouvia há muito tempo. Josias, tu é impossível, ela dizia entre risadas. Josias. Então esse era o nome do homem. O J da agenda. Respirei fundo e bati na porta. As vozes do outro lado silenciaram imediatamente. Depois de alguns segundos, ouvi passos se aproximando. A porta se abriu parcialmente e lá estava ela, minha Ivone, com os cabelos soltos, vestindo uma blusa que eu nunca tinha visto antes. Seu rosto passou da surpresa ao choque e então ao pânico em questão de segundos. Daltro, ela exclamou, a voz quase sumindo. O que? Como? Tu não estava em Santa Maria? Posso entrar? Perguntei, a voz mais calma do que eu esperava. Ela hesitou,
Olhou para trás, depois abriu mais a porta. Entrei no quarto e vi o tal Josias, de pé perto da janela, claramente desconfortável. Era um homem bem apresentável. Devia ter uns 70 anos, vestido com uma camisa social azul e calças escuras. Então é isso, disse olhando de um para o outro. Todo esse tempo, todas essas viagens, esses cursos, era tudo mentira. Ivone começou a chorar. Daltro, eu posso explicar. Não precisa, interrompi. Acho que está bem claro o que está acontecendo aqui. O tal Josias deu um passo à frente. Senhor Machado, eu sei que isso parece terrível, mas... O senhor não me deve explicação nenhuma, cortei. Nem sabia da minha existência, pelo jeito. Foi quando notei algo estranho no olhar que eles trocaram. Não era apenas constrangimento ou culpa. Havia algo mais ali, algo que não consegui identificar imediatamente. Como assim? Perguntei confuso. O que vocês não estão me contando? Ivone sentou na beira da cama enxugando as lágrimas. Daltro, esse é o Josias. Ele é... Nós nos conhecemos há quase 3 anos. Isso eu já tinha entendido. Respondi amargo. O que eu quero saber é por que vocês estão me olhando desse jeito estranho. Foi o Josias quem respondeu a voz baixa. Porque até algumas semanas atrás eu achava que a Ivone era viúva. O mundo pareceu parar naquele instante. As palavras dele ecoavam na minha cabeça sem fazer sentido completo. Viúva? Repeti, atordoado. Ivone levantou os olhos para mim, uma mistura de vergonha e desafio no olhar. Sim, Daltro. Eu disse a ele e a todos aqui em Santa Cruz que era viúva, que meu marido Tu tinha morrido há 2 anos. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Tu me matou? Perguntei incrédulo. Como assim tu me matou? Ela suspirou profundamente. Foi mais fácil assim. Eu conheci o Josias num evento em Santa Cruz, logo depois que me aposentei. A gente conversou, ele me convidou para tomar um café. Eu gostei da companhia dele, mas sabia que não podia, que não devia. Mas ele insistiu em me ver de novo, e eu acabei aceitando. Quando as coisas começaram a ficar mais sérias, eu não podia simplesmente dizer que era casada. Então, disse que era viúva. E como eu morri? Perguntei, uma raiva fria começando a substituir o choque inicial. Ataque cardíaco, respondeu ela, baixando os olhos. Disse que tu tinha morrido de repente, que foi um baque, mas que eu estava seguindo em frente com minha vida. O Josias parecia tão chocado quanto eu. Ivone, tu me disse que fazia 2 anos. Que vocês tinham ido para a praia, que ele sentiu uma dor no peito. Tudo mentira, ela admitiu, agora olhando diretamente para mim. Daltro, eu sei que parece horrível, mas eu precisava de algo só meu. Depois de tantos anos cuidando de todo mundo, dos filhos, de ti, dos alunos, eu queria algo que fosse só para mim. E por que não pediu o divórcio? Perguntei, a voz trêmula de emoção. Por que essa farsa macabra de me matar na tua imaginação? Ela riu então, uma risada sem humor. Divórcio? Em Vera Cruz? Todo mundo ia me julgar, falar pelas costas. Os filhos iam ficar arrasados. A reputação que construí durante toda a vida, tudo jogado fora. Não, era mais fácil ter 2 vidas separadas. Aqui em Santa Cruz, eu era a Ivone Santos, viúva respeitável que encontrou um novo amor. Em Vera Cruz, eu continuava sendo a dona Ivone Machado, esposa dedicada do seu Daltro da Metalúrgica. A frieza com que ela explicou tudo aquilo me deixou sem palavras. Não reconhecia mais a mulher à minha frente. Onde estava a jovem professora por quem me apaixonei? A mãe dos meus filhos? A companheira de tantas décadas? O Josias parecia genuinamente mortificado. Senhor Machado, eu juro que não sabia. Se eu soubesse que o senhor estava vivo, que vocês ainda eram casados, jamais teria me envolvido com a Ivone. Acreditei nele. O homem parecia honesto no seu desespero. Ele também tinha sido enganado, de certa forma. Há quanto tempo vocês estão juntos? Perguntei. 2 anos e meio, respondeu ele após uma pausa.
Nos conhecemos em um evento de aposentados do Magistério Estadual em setembro de 2017. Eu era professor de História em Santa Cruz. As datas batiam. Foi mais ou menos nessa época que comecei a notar as primeiras mudanças no comportamento da Ivone. E vocês se veem com que frequência? Continuei, querendo entender a extensão daquela traição. No início, 1 ou 2 vezes por mês, disse Josias. Depois ficou mais frequente. Ivone dizia que precisava vir a Santa Cruz para cuidar de assuntos relacionados à sua aposentadoria ou para cursos, encontros com ex-colegas. Todas as viagens, então, comecei. Sim, confirmou Ivone. Quando dizia que ia para Gramado ou Bento Gonçalves com o grupo de amigas, na verdade ia com o Josias. Mas vocês também se encontravam em Santa Cruz regularmente, afirmei, não como pergunta. Ela assentiu. Nas terças e quintas, quando eu dizia que tinha o curso de informática, olhei ao redor do quarto. Havia 2 malas abertas, roupas organizadas no armário entreaberto. E agora, essa viagem que eu supostamente faria para ver meu irmão, vocês iam ficar juntos a semana toda? Outro assentimento. Sim, já tínhamos planejado há algum tempo. Algo ainda não fazia sentido. E os nossos filhos? Eles sabem dessa vida dupla que tu leva? Claro que não, ela respondeu horrorizada. Eles acham que eu faço todas essas atividades que te contei. Cursos, grupos de leitura, viagens com amigas. E teus amigos aqui em Santa Cruz? Todos acham que tu é viúva? Sim. As poucas pessoas que conheço aqui acreditam nisso. Olhei para o Josias. E a tua família? Teus amigos? Ele parecia desconfortável. Minha esposa faleceu há 6 anos. Tenho 2 filhos, já adultos, que moram em Porto Alegre. Eles conheceram a Ivone ano passado. Achavam que ela era viúva, como eu acreditava. A situação era tão absurda que quase ri. Então tu tem toda uma vida aqui. Pessoas que te conhecem como a viúva Ivone Santos, enquanto em Vera Cruz, tu continua sendo a dona Ivone Machado, esposa do ferreiro. Ela não respondeu, apenas baixou os olhos. Por que, Ivone? Perguntei, a voz quebrando. Por que não terminou comigo se não me amava mais? Por que essa mentira toda? Ela levantou o olhar e vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dela. Uma frieza calculista. Porque assim eu tinha o melhor dos 2 mundos, Daltro. Em Vera Cruz, eu tinha o respeito da comunidade, o conforto da nossa casa, a proximidade com os filhos e netos. Aqui em Santa Cruz, eu tinha a emoção de um novo relacionamento, a liberdade de ser outra pessoa sem o peso de 45 anos de história. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. E eu? O que eu era nessa equação toda? Tu era parte da minha vida em Vera Cruz, o pai dos meus filhos, o avô dos meus netos. Não queria te magoar, por isso nunca falei nada. Não queria me magoar, repeti incrédulo. Tu me matou na tua imaginação, Ivone, me apagou da existência. Como isso não ia me magoar quando eu descobrisse? Eu nunca pensei que tu fosse descobrir, ela admitiu. E essa talvez tenha sido a única verdade genuína que disse naquele dia. Saí daquele hotel em Santa Cruz como um homem diferente. Não disse mais nada. Apenas virei as costas e fui embora, deixando Ivone e Josias com seus segredos e mentiras. Peguei um ônibus de volta para Vera Cruz, olhando pela janela, sem realmente ver a paisagem que passava. 45 anos de casamento, uma vida inteira construída juntos, e tudo tinha sido uma farsa, pelo menos nos últimos anos. Quando cheguei em casa, Ivone ainda não tinha voltado. Arrumei algumas roupas numa mala, peguei documentos importantes e saí. Não conseguiria dormir sob o mesmo teto onde tantas mentiras tinham sido contadas. Fui para a casa do Leandro, que me recebeu assustado, sem entender o que estava acontecendo com o pai. O que houve, pai? Cadê a mãe? Ele perguntou preocupado. Sentei com ele e contei tudo. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Vi a incredulidade nos olhos dele, depois a raiva, a tristeza. Não pode ser verdade, ele repetia. A mãe não faria isso. No dia seguinte, a Camila também veio.
Os dois queriam ouvir a versão da mãe, claro, mas eu tinha provas. A agenda com as anotações, o testemunho da recepcionista do hotel, até mesmo o Marcos que tinha me acompanhado nas buscas. Quando Ivone finalmente voltou para Veracruz e veio procurar os filhos, eles já sabiam de tudo. Foi um período terrível. A família que eu tinha construído com tanto amor estava despedaçada. Ivone tentou explicar, justificar, mas não havia explicação que fizesse sentido para aquela traição tão elaborada, tão cruel. Não era apenas uma questão de infidelidade, era uma negação completa da minha existência. Decidi me divorciar. Aos 69 anos, me vi sozinho, tendo que recomeçar. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Aluguei uma casa pequena perto da metalúrgica, me afundei no trabalho. Os filhos ficaram do meu lado, mas era complicado para eles também. Afinal, por mais terrível que tivesse sido o que Ivone fez, ela ainda era mãe deles. A notícia se espalhou rapidamente por Veracruz. Numa cidade pequena, não há como esconder algo assim. Senti os olhares de pena, ouvi os cochichos quando passava. Para muitos eu era o coitado. O velho Daltro que tinha sido enganado pela esposa. Isso doía quase tanto quanto a própria traição. Quanto ao tal Josias, soube depois que ele também rompeu com Ivone. Pelo que me contaram, ele ficou tão chocado quanto eu ao descobrir a extensão das mentiras dela. Afinal, ele também tinha sido enganado, acreditando estar num relacionamento com uma viúva quando, na verdade, estava sendo cúmplice involuntário de uma farsa. Ivone acabou se mudando para Santa Cruz depois do divórcio. Vendeu sua parte na casa para mim e comprou um apartamento lá. Os filhos mantêm contato com ela, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. As festas de família, os almoços de domingo, tudo isso acabou. Nos encontramos apenas em ocasiões inevitáveis, como formaturas dos netos ou aniversários importantes. O tempo foi passando, e a dor, embora nunca tenha desaparecido completamente, foi ficando mais suportável. Aprendi a viver sozinho, a encontrar prazer nas pequenas coisas. Voltei a pescar mais, a encontrar os amigos no clube, a me dedicar aos netos quando eles vinham me visitar. Hoje, 5 anos depois daquele dia terrível, posso dizer que sobrevivi. Tenho 74 anos, algumas rugas a mais, alguns sonhos a menos, mas sigo em frente. A ferraria, agora oficialmente Metalúrgica Machado em Filho, continua prosperando sob a administração do Leandro. Vou lá quase todos os dias, mais para conversar e me manter ocupado do que para trabalhar de verdade. Nunca mais me envolvi com ninguém romanticamente. Não por falta de oportunidade. Surpreendentemente, há várias senhoras viúvas ou divorciadas em Veracruz que não se importariam de fazer companhia ao velho ferreiro, mas porque algo em mim se fechou depois daquela experiência. Prefiro a simplicidade da minha rotina atual, sem complicações, sem expectativas que possam ser frustradas. A lição mais dura que aprendi nessa história toda é que às vezes a gente acha que conhece alguém completamente, mas nunca sabemos o que se passa realmente no coração e na mente de outra pessoa. 45 anos ao lado da Ivone, e eu nunca imaginei que ela seria capaz de algo assim. Nunca suspeitei da profundidade da insatisfação dela, do vazio que ela sentia e que precisava preencher com outra vida, outra identidade. Também aprendi sobre perdão, não necessariamente perdoar a Ivone, mas perdoar a mim mesmo. Por muito tempo me culpei. O que eu tinha feito de errado? Em que momento falhei como marido para que ela precisasse inventar minha morte e criar outra vida? Levei tempo para entender que nem sempre somos responsáveis pelas escolhas dos outros. Algumas pessoas simplesmente mudam, seus desejos mudam, e nada do que fazemos pode impedir isso. A idade avançada traz sabedoria, mas também traz a consciência de que o tempo é curto demais para se viver em amargura. Por isso, escolhi seguir em frente. Não esqueci, não finjo que não aconteceu, mas não permito que aquela traição defina quem eu sou ou como vivo o resto dos meus dias. Meus filhos e netos são minha alegria agora. O Leandro segue meus passos nos negócios, enquanto a Camila continua seu trabalho como professora. A Laura já está com 15 anos, uma mocinha inteligente que quer ser engenheira como o pai.
O Gabriel, com 14, mostra interesse pela ferraria. Vem sempre me pedir para ensinar como se trabalha com o metal. Quem sabe ele seja a terceira geração de ferreiros da família Machado. Se tem uma coisa que gostaria de dizer para quem está me ouvindo, é: valorize a verdade. Por mais dolorosa que seja, a verdade liberta. Viver em uma mentira, mesmo que confortável, é como construir uma casa sobre areia. Uma hora tudo desmorona. Sejam honestos com vocês mesmos e com quem vocês amam. Se não estão felizes, se querem mudanças, conversem, busquem soluções juntos. Não criem vidas paralelas, não matem simbolicamente quem está ao seu lado há tantos anos. E lembrem-se também que nunca é tarde para recomeçar. Eu, aos 69 anos, tive que reaprender a viver sozinho depois de quase meio século de casamento. Foi difícil. Demais. Houve dias em que pensei que não conseguiria, mas aqui estou 5 anos depois, ainda de pé, ainda sorrindo, ainda encontrando razões para agradecer por cada novo dia. A vida é cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. O importante é como a gente lida com elas, o que a gente aprende, como a gente segue em frente. Ninguém passa por esse mundo sem cicatrizes, mas são essas marcas que contam nossa história, que mostram o quanto somos fortes, o quanto somos capazes de superar. Se essa história aqueceu seu coraçãozinho ou te fez refletir um pouquinho, deixa um joinha aí para alegrar o dia desse velho de 74 anos. Se inscreva no canal agora, meu querido, para não perder as próximas histórias que vou contar com todo o meu carinho. E me conta uma coisinha nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Você já enfrentou alguma grande decepção na vida e como conseguiu seguir em frente? Esse vovô fica muito feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para me escutar. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração.